E, de imediato, passo a palavra à senhora Maria Francisca Florensano, diretora do Serviço Nacional para a Prevenção e Reabilitação do Consumo de Drogas e Álcool do Chile. Eu aproveito para informar aos demais expositores que fica a critério de cada um falar da tribuna ou da cadeira. You can speak from where you are, if you prefer, or from the podium. A palavra é da senhora. Obrigado. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Muito obrigado, bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao governo do Brasil pelo convite e pela honra de estar aqui compartilhando com todos vocês. É uma oportunidade, é uma experiência muito rica que estamos vivendo de forma conjunta e parecida em vários países da América Latina. Para mim é uma honra poder aqui compartilhar algumas ideias com profissionais como vocês que trabalham aqui no âmbito do governo regionalmente e também trabalham no âmbito municipal. É uma honra para mim compartilhar com vocês que trabalham também com comunidades de terapia e também que trabalham nas ruas e que todos os dias vivem de uma forma direta o problema das drogas com muitas pessoas. Eu sou diretora do Serviço Nacional de Drogas no Chile, mas da mesma forma que no meu país, se não temos pessoas no âmbito universitário, das igrejas, das comunidades de base, diferentes âmbitos da estrutura do Estado, que se sintam compromissadas e que tenham uma convicção de que tem que avançar de uma forma sólida, não conseguiríamos implementar de boa forma as decisões que muitas vezes são adotadas de uma forma centralizada. É por isso meu reconhecimento a todos, cada um de vocês, e parabéns pelo trabalho que realizam. Como foi assinalado aqui com os nossos colegas, membros aqui da mesa e depois os outros colegas que vão falar, hoje estamos vivendo um ponto muito importante na questão das drogas no âmbito internacional. É uma história que nesse minuto estamos refletindo, estamos vendo com um olhar muitas vezes crítico, mas também com um olhar que eu sinto que tem que ser de aprendizado, de poder adquirir lições, de poder ver também onde erramos, que foi mal feito e aprender disso e poder projetar no futuro. Como foi dito pelo Mike, estamos num momento importante e se adotarmos e podemos potenciar o trabalho e poder adotar decisões e refletir, podemos realizar uma mudança importante com políticas modernas e também com políticas mais pragmáticas e políticas que tenham foco nas necessidades das pessoas. E isso, como foi dito aqui, colocado no segundo patamar em relação às decisões. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência pessoal quando eu, há 3 anos, assumi a diretoria do Serviço Nacional de Prevenção de Consumo de Drogas e Álcool. Eu tenho uma pós-graduação em Sociologia e também em Saúde Pública e me chamou muito a atenção de que grande parte do pessoal que trabalhava nesse serviço no âmbito nacional eram advogados e eram médicos. Eu acredito que a única forma de avançar em compreender os problemas das drogas e suas soluções tem que haver com integrar de uma forma mais ampla diferentes disciplinas e diferentes olhares. É difícil fazer uma mudança se nos limitamos à supremacia de certas áreas do conhecimento nessa questão. E muitas vezes aqui a definição dos diagnósticos
do problema e projetá-lo. Então, é um desafio incorporar diferentes tipos de experiências e pessoas que veem o problema das drogas de diferentes pontos de vista. Estamos frente a uma oportunidade e temos que aproveitar essa oportunidade, não podemos desaproveitá-la. Isso significa poder construir um processo de diálogo no âmbito nacional que seja construtivo. Pessoalmente, nos últimos meses, eu no Chile dirigi esse processo de diálogo, onde muitas vezes se tentou ter um olhar dicotômico, um olhar de o todo ou nada, frente a uma política que foi muito criticada e muitas posturas que dizem que tem que ser a liberalização das drogas e que cada um possa forjar seu futuro tomando suas escolhas individuais. Pessoalmente, lógico, se a conversa é reduzida a um olhar dicotômico, estamos perdendo uma série de opções. Temos uma série de aspectos que podemos ver, olhar, construir e podemos avançar também. Pessoalmente, eu sinto, e vou dizer aqui, vou repetir 1000 vezes, o grande desafio é dar uma face mais humana à política de drogas. Temos que avançar em políticas que estejam focadas nas pessoas, que têm um rosto, que têm necessidades, que têm uma história de vida, e isso poder projetar para a tomada de decisões correspondentes. Qual que é o desafio? O desafio, então, é dizer como podemos avançar de uma forma consensuada nesse processo de mudança de paradigma. Como foi dito, e o título do nosso simpósio, estamos vivendo uma mudança de paradigma que vem vindo e uma mudança de paradigma onde todos temos que ser protagonistas. A questão é como vivemos esse processo. Pessoalmente, acredito que enfoque de ruptura para poder dar passo a questões novas leva a riscos que podem ter ou podem implicar negativamente, especialmente os grupos mais vulneráveis, que são crianças e jovens, que são o grupo mais vulnerável da sociedade. Agora, como vamos fazer essa mudança? Como vamos avançar nessa mudança? Eu acredito que o olhar de mudar, o olhar de punitivo para o consumo de drogas, para um enfoque onde a dignidade das pessoas, a não discriminação de direitos humanos, acredito que é definido de uma forma importante no diálogo que cada país seja capaz de levar adiante. O diálogo que define as políticas públicas e a projeção ao futuro. A respeito a esse diálogo, gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o mundo do narcotráfico e o consumo abusivo de drogas se instalou dentro dos grupos das pessoas, onde a sociedade e todos nós fracassamos em dar uma qualidade de vida, de vê-los de uma forma integrada e propositiva. Quando escutamos as experiências de vida de pessoas que moram em bairros marginais pela nossa estrutura de desenvolvimento urbano, em bairros onde as possibilidades de vida e acesso a serviço é muito limitado, e a pergunta é qual que é o papel que cumpre o narcotráfico nesses espaços, assim como em outros países. Basicamente é eles, como pessoas da oportunidade, satisfações, pessoas que não estão sendo satisfeitas pelas instituições do Estado. E aqui eu vejo que existe um desafio que tem que ser reconhecido. Em segundo lugar, a necessidade de ter um foco baseado nos determinantes sociais da saúde. Nós temos um benefício, especialmente vocês que trabalham no mundo da saúde, de uma mudança do olhar na saúde, desse olhar biomédico, clínico, desse olhar que de certa forma reduz o início e o fim do consumo
problemático a certos aspectos biológicos ou genéticos que possam satisfazer-se dessa forma. E que acredito que nesse processo de construir o debate temos que ver dessa realidade social que nos envolve, e especialmente as pessoas mais vulneráveis têm que cumprir um papel fundamental. Como países da América Latina, tivemos um modelo de desenvolvimento econômico e social que lamentavelmente deixou a certos grupos segregados, excluídos, e é neles que temos que focar as nossas reflexões e colocar todo o nosso entusiasmo. Também não podemos reduzir essas tomadas de decisões a esses cenários dicotômicos, que reduz as opções do futuro ou de como seguir de um todo a um nada, de preto, branco, legalização, liberalização. Não. Temos que nos abrir a um leque de opções e possibilidades que possam ser adotadas conforme a realidade dos nossos países. E aqui uma chamada que eu faço, e vocês com certeza aqui no Brasil acontece a mesma coisa com outros países da América Latina. A nossa realidade, as nossas reflexões, nossos processos de definir como vamos avançar tem que ser definido conforme as nossas realidades. Aqui nós vemos, agradecemos as contribuições internacionais, mas no final do dia a realidade de cada país de nossa região tem que ser aquela que tem mais força quando formos adotar ou tomar de decisões. Quais são alguns aspectos importantes nesse diálogo que tem que dado nos atores de qualquer sociedade, no âmbito de políticos, sociedade civil, comunidade, igreja, todas aquelas pessoas que têm um interesse legítimo para poder melhorar o enfoque que temos. Em primeiro lugar, é importante aceitar esse olhar, pois quando existe um interesse genuíno nessa problemática, vamos encontrar muitos pontos e, com certeza, esses pontos em comum vai levar para forjar um futuro mais consensuado. Pessoalmente, eu no Chile vivi um processo de polarização dessa questão e muitas vezes a abordagem do debate é tentar impor a visão de um sobre o outro, dentro de um olhar mais moderado ou um olhar mais liberal. E acredito que não podemos cair nisso. Se as conversações se expandem e tentamos encontrar um espaço comum, que estou segura de que existem, depois de ter escutado vários grupos com diferentes olhares, acredito que podemos dar um passo importante. Temos que ter um diálogo sereno e temos que ter um diálogo também onde possamos reconhecer e coloquemos na mesa quais são os grupos prioritários. Pessoalmente, estou convencida de que os grupos prioritários têm que ter a ver com as nossas crianças, nossos jovens e também com os grupos mais vulneráveis. Penso que temos um compromisso com eles e temos que colocar na mesa e refletir em torno das decisões que vamos adotar e qual seria o impacto que vai ter essas definições neles, que vão ser adotadas segundo um consenso. E estamos frente a uma realidade complexa, estamos frente a uma realidade multidimensional e a resposta e os grupos que estão envolvidos têm que ser dessas características. Eu tenho medo e vou compartilhar com vocês. O medo que tem a ver que nesse processo de mudar de um olhar mais criminalizador a um foco mais em tratamento, eu tenho medo de que exista um processo de supremacia de um olhar médico. Acredito que o mundo médico, dos profissionais da saúde, tem um papel importante aqui, mas essa realidade tem a ver com sociólogos, técnicos em reabilitação
com a comunidade, com toda a comunidade, e que temos que aprender do passado para projetar no futuro. Insisto, não devamos deixar que certos grupos acreditem que são superiores nisso. Agradeço todo o avanço que foi feito em neurociência, imagens de cérebro, uma série de aspectos que são muito importantes, mas o problema das drogas não começa nem termina nesse olhar. E acredito que temos que ser muito claros nisso para não cometer o erro que anteriormente foi cometido daquela supremacia ou aquela redução da abordagem dessa problemática. Estamos no Chile. Ontem escutei a apresentação aqui, a palestra, onde falamos que existe um debate importante onde vai se encontrar o Serviço Nacional de Drogas, que aqui está no Ministério da Justiça, e eu devo dizer que no Chile estamos num ministério que talvez produza ainda mais tensão que o Ministério de Interior e Segurança Pública. Estamos também num debate onde tem que estar este serviço, se tem que transitar para outro ou não. Mas além dessa reflexão de onde tem que estar, o mais importante acredito que é, e que foi mencionado aqui pelo Mike, que tem a ver com o compromisso do país e também a intersectorialidade. Se nós queremos desafiar as autoridades, se nós queremos desafiar a classe política, tem a ver com uma realidade de quanto estamos dispostos a investir na problemática das drogas, e especialmente quanto estamos dispostos a investir na redução da demanda. Acredito que é aqui onde que nós realmente colocamos em questão a verdadeira vontade política e da burocracia, para dizer qual que é a importância que está sendo dada. E aqui nos pontos principais da nossa política de redução da demanda, 3 eixos principais. Primeiro, a prevenção. A prevenção que tem que estar presente de uma forma forte e clara no Chile, dentro de uma perspectiva de desenvolver habilidades para a vida, para poder tomar decisões por parte da nossa juventude. É uma juventude que tem que estar bem informada. Temos um desafio de uma juventude tecnologicamente mais conectada que o que possamos imaginar, mas temos que ter esse olhar preventivo, temos que fornecer informação. A informação tem que ser objetiva, tem que ser apresentada de uma forma infinitamente mais honesta do que na nossa época. As crianças têm que saber conhecer o mundo que eles vão viver, e têm que se tomar essas prevenções nas escolas, no trabalho, onde os adultos estamos vivendo grande parte da nossa vida. E o Sistema Nacional de Tratamento, Mike não sabe, mas todo o nosso modelo que está sendo construído no Chile está baseado na realidade da Inglaterra, e nos inspiramos nesse sistema. E além disso, eu gostaria de construir esse Sistema Nacional de Tratamento que tem que estar focado às pessoas e às suas necessidades. E no Chile, uma pessoa que tenha a necessidade e o desejo de ser tratada tem que ter a mesma oportunidade de acesso a tratamento do norte a sul, de leste a leste do país. Temos que ter um Sistema Nacional de Tratamento que forneça as opções de tratar a qualquer tipo de população, e quero aqui falar especialmente a um olhar de gênero dentro do Sistema Nacional de Tratamento. Hoje, as mulheres têm uma realidade diferente, especialmente quando são chefas do lar, quando elas estão sozinhas com seus filhos e têm um problema de drogas. Temos que ter um Sistema Nacional de Tratamento que possa fornecer a possibilidade de se reabilitar junto com seus filhos, se ela o deseja, porque existe uma discriminação e uma dificuldade de acesso por outros papéis sociais que impede que ela possa aceder da forma que ela merece. Então precisamos ter tratamentos de dia, de noite, para pessoas que precisam intervenções breves no ambulatório, intensivas, específicos para homens, e temos também que falar o tratamento para os adolescentes, que é uma realidade que temos quase esquecida, mas temos que ter um tratamento também de justiça terapêutica para
pessoas que cometeram algum tipo de crime e que esse crime está relacionada ao consumo de drogas. Lógico que a cadeia não é a solução. A solução pode estar mais ligada a um tratamento voluntário e a poder ir tratar além da causa a causa, e não muitas vezes o problema. Então temos que ter um tratamento que esteja presente em todas as partes e com diferentes aproximações. Pode ser a abstinência, pode ser a redução de danos, um meio para atingir aqueles fins, e possa ser uma opção dentro da possibilidade de eleição das pessoas que vivem esse problema. Mas gostaria também de falar da necessidade de ampliar a integração social das pessoas, esse olhar mais holístico. O tratamento e a reabilitação não pode acabar com a alta terapêutica, não. Mas nós sabemos que muitas das pessoas que têm esse tipo de adição, consumo problemático de drogas, e isso é porque eles têm uma histórico de vida onde eles foram vítimas de uma exclusão muito forte. Nesse ano, no Chile, estamos inaugurando 10 lares onde as pessoas que tiveram sucesso no seu processo de reabilitação podem morar por um tempo nesses lares, nessas casas, até 1 ano e meio, onde procuramos dar um acompanhamento no processo de inserção trabalhista ou de um processo da procura de um lugar onde morar, porque para nós que isso é básico, para essas pessoas às vezes não existe. Se procura família, se procura um espaço de apoio para fortalecer esses laços, e para muitos deles é a primeira oportunidade que eles têm de viver uma vida digna, e é o que temos que sonhar. Muito obrigado. Agradeço à senhora Maria Francisca Florensano por sua rica exposição, e de imediato passo a palavra a Paul Simons, secretário executivo da Comissão Interamericana sobre o Abuso de Drogas, a CICAD, da Organização dos Estados Americanos, OEA. Para mim é um grande prazer estar aqui compartilhando com vocês esse simpósio tão bom. Gostaria de agradecer aos organizadores, aos ministros de saúde e também a Senad, também todos os nossos colaboradores na Senad, Vitória, Leôncio, Serrano, por toda a nossa colaboração com a CICAD, por a grande organização desse simpósio. Gostaria de agradecer também os 3 expositores anteriores, palestrantes anteriores. Eu vi muita convergência no enfoque humano, abordagem de saúde também, a abordagem de direitos humanos, toda a direção que vai não só o Brasil, mas também os países da Europa, as Nações Unidas e, obviamente, a organização que eu represento, que é a OEA. Antes de entrar na minha apresentação, que vai ser muito breve, porque eu acho que todos já estão muito tempo sentados aqui, e eu gostaria de falar um pouco a respeito de quem somos da CICAD, na OEA, e basicamente o nosso organismo é o braço direito das 34 comissões de drogas do hemisfério, dos países membros da OEA. Então, colaboramos com todos os governos. O Francisco é um dos nossos comissionados, o Vitor é outro. Então, colaboramos com todos os países na formulação das suas políticas de drogas, também na implementação das estratégias nacionais de drogas. O Brasil é um sócio especial para nós. Atualmente, é o presidente de 2 das nossas 4 comissões especiais, nossos grupos de especialistas, e um desses grupos é o grupo de especialistas de redução de demanda, que afeta o trabalho de todos vocês. O outro é o grupo de lavagem de dinheiro. Então o Brasil também participa muito ativamente no nosso sistema de avaliação multilateral
no qual todos os países do hemisfério avaliam as políticas da sua contraparte. É um processo mútuo, já tem 15 anos de existência e o Brasil participa ativamente. Além disso, temos relações com várias universidades no Brasil, muitos centros de pesquisa, porque, como muitos dos meus colegas mencionaram, há uma falta de pesquisa básica no tema de drogas. E o Brasil tem uma joia muito especial, que é a sua rede de universidades. Não existe em nenhum outro país no hemisfério. Portanto, esse grupo de pesquisadores, então, são recursos não apenas para o seu país, mas para todo o hemisfério. Então, o Brasil ele é representado nos nossos grupos de pesquisadores hemisféricos, também participam ativamente no nosso Observatório de Drogas, que faz a compilação de estatísticas. Depois passamos para as Nações Unidas, para a incorporação dos seus relatórios. Enfim, tentamos aumentar o nível e a qualidade tanto de pesquisa como também das estatísticas sobre drogas para melhorar a avaliação das políticas. Os interesses, obviamente, dos 34 países desse hemisfério não são exatamente iguais. Nós temos a metade dos nossos membros são países muito pequenos do Caribe, com 50 mil habitantes, e outros gigantes, como o Brasil, com 200 milhões, Estados Unidos com 300 milhões. Mas o que tentamos fazer com um certo sucesso nos últimos 25 anos foi conformar estratégias hemisféricas antidrogas. Já temos 3 estratégias, a última do ano de 2010, com o plano de ação 2011-2015, e apenas gostaria de mencionar, então, que o Brasil, na pessoa da ex-diretora da Senad, Paulina Duarte, foi o gestor e o coordenador deste relatório. Então, como vocês podem ver, muita contribuição do Brasil, os interesses do Brasil. Eu acho que o parágrafo mais importante neste relatório, que foi publicado há 3 anos, é a caracterização da dependência de drogas como uma doença crônica recorrente que requer uma abordagem de saúde pública. Então, tudo que vocês fazem todos os dias está baseado nos relatórios das Nações Unidas, mas também nessa estratégia administrada pelo seu grande país. Então, de fato, nós devemos muito ao Brasil e, sem dúvida, o Brasil é um grande parceiro. Gostaria de integrar os comentários de Francisca no sentido de que nós valorizamos muito o trabalho que vocês fazem todos os dias no campo. Esse trabalho realmente é muito valioso e eu acho que é importante também destacar que vocês não estão sozinhos, que em cada um dos 34 países há pessoas como vocês trabalhando nas comunidades, nos centros de tratamento, buscando realmente as melhores práticas, buscando a melhor maneira de cuidar deste grupo de usuários de drogas. Então, o nosso trabalho, até certo ponto, é compartilhar as melhores práticas e motivar o diálogo sobre as políticas e também sobre os programas de prevenção e tratamento. E certamente não estão sozinhos, enfim, todos estamos na mesma situação. Obviamente que há diferenças entre alguns países, há países no Caribe que realmente estão sofrendo muito com o tema do álcool nos jovens, outros com o Brasil, com problemas de cocaína, como o crack, outros países do Cone Sul, nos Estados Unidos também uma epidemia de abuso de produtos farmacêuticos legais, mas ainda é maior que os problemas de heroína e cocaína nos Estados Unidos. Então o problema vai se diversificando e as exigências com relação ao aspecto humano e a necessidade de centros de tratamento e pessoas dedicadas a este tema. Então temos esse desafio no hemisfério como um todo. E, felizmente, eu concordo com os outros expositores que essa abordagem de saúde, de fato, está ganhando força. Certamente o hemisfério e também em outras partes. Eu não vou falar mais porque os meus pontos da minha palestra já foram abordados,
Mas eu apenas gostaria de comentar que outro dos nossos trabalhos é levantar o nível político da conversa sobre drogas no hemisfério. Ou seja, tentar aumentar número 3, número 2 como prioridade nos países. Então, nosso trabalho foi motivado por uma tarefa que recebemos no ano passado, na Cúpula das Américas. Então, os chefes de Estado, com muita liderança do professor Santos e do presidente Santos da Colômbia, ou seja, para que pudéssemos analisar as políticas e olhar para o futuro para saber quais inovações poderiam ser destacadas. Estes políticos, ao mesmo tempo, eles não queriam ser pressionados. Então, eles disseram, não queremos recomendações, porém, queremos cenários futuros, queremos opções, queremos achados. Portanto, com a colaboração de muitos no hemisfério, nós trabalhamos no último ano preparando um relatório. Está no nosso website, temos algumas cópias ali atrás em CD, mas também vocês podem fazer o download. É um trabalho bastante extenso, está em português, temos algumas cópias também em português, já foi traduzido para o português com a ajuda da Senad. E vou fazer um resumo muito breve deste relatório, porque muitos temas já foram cobertos aqui. E, de fato, a intenção é que isso apareça na agenda política dos vários países. Como mencionei anteriormente, um grande desafio, porque os países passam por situações muito diferentes e sempre tentamos falar das necessidades dos 34 países, reconhecendo que os interesses, de fato, são muito diversos. Tivemos uma equipe grande, alguns presentes aqui. Eu agradeço bastante a grande contribuição do Brasil. Muitos foram entrevistados, muitos foram autores dos capítulos e vários participaram também em alguns grupos de trabalho. Representantes também da sociedade civil, do governo, das instituições multilaterais, e tentamos ser abertos nesse sentido. Preparamos finalmente 2 relatórios que são paralelos. Um é um relatório analítico, ou seja, o que está ocorrendo, quais são as boas práticas, o que funciona, o que não funciona, e um relatório de cenários, tentando então projetar o futuro, não muito longe, apenas para o ano de 2025, porém, 12 anos, e pensamos que no mundo de drogas realmente era um pouco difícil ir um pouco mais além desse ano. Como disse, é um problema hemisférico, porém há divergências também entre os países, há aspectos subregionais importantes que precisam ser levados em consideração. Há países como o Brasil, que é quase como um continente, então é necessário compreender essas nuances. E acho que o aspecto mais importante desse relatório realmente foi a consistência do relatório com a estratégia hemisférica e com muitas das outras conversas que tivemos aqui. Na área de saúde pública, sem dúvida. Então, essa é a abordagem mais importante. E a importância de intensificar essa abordagem de saúde pública nos vários países, com relação às suas políticas. E temos mais detalhes aqui. Trabalhamos na área de prevenção, trabalhamos na área de tratamento, na área de reinserção social, mas basicamente aumentar e intensificar esta abordagem. Também nós tratamos do tema do desenvolvimento. O fato de que há um forte nexo entre os problemas de drogas e os problemas
de desenvolvimento foi muito bem mencionado quando vimos os grupos vulneráveis e, obviamente, foi mencionado pelo nosso colega, o Senhor das Nações Unidas. Então, é um tema que está afetando as nossas sociedades. A ideia, então, de incorporar o tema de drogas nas políticas nacionais de drogas é essencial para a Política Nacional de Desenvolvimento. Também falamos um pouco do problema ambiental, que é um problema para vários países, como produtores. Também abordamos a questão de problemas de tráfico, de cultivo, com algumas sugestões. Falamos sobre o problema financeiro, o problema da lavagem de dinheiro, a importância de ter mais colaboração nesse tema. E como mencionei antes, o Brasil também vai ser o presidente do nosso grupo de especialistas de lavagem de dinheiro. Esperamos fazer algum progresso nesta área nos próximos meses. Com relação a crime e violência, também fizemos uma análise abordando a América Central, porque ali os problemas de violência são mais graves. Olhamos também quais são as alternativas legais e de regulação a esse problema e fizemos análises do problema da descriminalização, do consumo pessoal. Também já vimos alternativas à prisão, e isso está sendo desenvolvido em vários países. Então, os cenários, e temos aqui alguns autores presentes destes cenários, realmente nós tratamos não preferir um cenário em vez do outro, mas, enfim, colocar alguns cenários possíveis para o futuro. O primeiro, a necessidade de fortalecer a institucionalidade em todas as áreas de políticas de drogas, abordando também a área policial e a área de justiça. Então, tivemos uma contribuição muito importante do Brasil nesse sentido, com o membro da UPP do Rio de Janeiro, que participou ativamente na conformação deste cenário. Outro cenário que se chama Caminhos, e McPherson é o autor deste cenário, que basicamente é um prognóstico. Diferentes países que tentariam diferentes experimentos com relação à regulação nos próximos anos. E o que ocorreria? O que ocorreria com estes experimentos? Havia outro cenário muito enfocado no trabalho de luta de vocês. Outro cenário que fala sobre o trabalho de vocês, a participação da sociedade civil. É este cenário aqui de resiliência. E a participação de grupos de tratamento da sociedade civil, também com políticas de cima para baixo, ou seja, de baixo para cima em vez de cima para baixo. Então, foi uma abordagem diferente, mudanças de baixo para cima. E também um cenário sobre o que ocorreria se não fizermos nada. E nisso, obviamente, a situação piora muitíssimo, especialmente nos países da América Central. A situação piora se nada for feito. Então, o grupo concordou que, em qualquer situação, é necessário fortalecer a institucionalidade, fortalecer especialmente essa parte da saúde pública. Então, essa é outra parte do estudo. Então, os próximos passos, e eu vou passar agora para o último slide. Nós temos esse relatório e estamos dialogando com os governos do hemisfério a respeito do mesmo. Está disponível online para que vocês utilizem. Tem essa abordagem de saúde muito consistente com esse seminário. Temos várias reuniões também nos próximos meses para disseminar o relatório e para receber retroalimentação, opinião, sugestão e verificar se há mudanças que os nossos países membros querem sugerir para o futuro, para fortalecer certas áreas das suas políticas. Temos uma reunião da OPAS no final desse mês. Luiz Afonso está envolvido nessa reunião em que este tema
estará presente para a discussão. Também teremos outras reuniões ministeriais e temos um roteiro preparado pelos chanceleres depois que o documento foi apresentado em Guatemala, na reunião anual dos chanceleres da OEA. E a ideia é olhar, como eu mencionei no começo, se podemos aumentar o tema, aumentar a importância do tema, ou seja, conseguir mais apoio político, mais recursos, mais pesquisa, porque o tema é muito importante, como foi mencionado, e o trabalho que vocês fazem é extremamente importante, então a ideia é justamente disseminar essa importância com relação à sociedade e também que consigamos aumentar a importância do tema, que ele esteja presente nos diálogos nacionais, subregionais e hemisféricos. Então, muito obrigado de novo e eu espero pelas perguntas. Agradeço por sua apresentação abrangente, objetiva, e aproveito para permitir sugerir a todos os presentes que consultem tanto o relatório sobre drogas da OEA, que foi mencionado pelo embaixador Simons, como também o relatório sobre drogas da ONU e o UNODC, que estão ambos disponíveis na internet, que tem um material riquíssimo, que certamente será de grande utilidade para os senhores e que, na verdade, é o material teórico e prático que está na base deste painel que nós estamos tendo nesta manhã. E, dando prosseguimento ao nosso painel, para encerrá-lo, nesta fase de apresentações, passo a palavra a Luiz Alfonso, do Escritório Regional da Organização Pan-Americana da Saúde. Muy buenas tardes, iba a decir. Boa tarde, eu ia dizer boa tarde, não é? Foi muito longo, de qualquer maneira ainda é cedo. Então, bom dia. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer em nome da OPAS. Gostaria de agradecer pelo convite e particularmente ao Roberto Chicanori, que representa a OPAS e que no Ministério da Saúde. Então, é uma grande oportunidade para a OPAS estar aqui e falar sobre esse tema no Brasil. Então, para a OPAS, sem dúvida, o Brasil é um cenário extremamente importante. Provavelmente é uma das representações com maior peso na saúde pública da região e que, não apenas em termos de produto e de programas realizados aqui, mas em termos de cooperação horizontal. A representação do Brasil é uma representação extremamente ativa. Pessoalmente, eu posso dizer que o convite é ótimo. Há 15 anos eu trabalho no âmbito internacional e eu nunca estive no Brasil, conheço todos os países da América, então quando eu escutei sobre essa reunião, é oportunidade, eu recebi essa oportunidade, esse convite. Então, muito obrigado. E eu vou fechar este painel em que os colegas antecessores, de fato, mencionaram os elementos importantes. Então, a OPAS tem um mandato da política de saúde na região das Américas. Então, para que possamos compartilhar com vocês a visão de saúde pública do tema do uso de substância nas Américas. Então, estamos bem sintonizados, como disse o embaixador Simon, o parágrafo mais contundente da estratégia esférica sobre drogas é o que se refere ao reconhecimento deste tema como um tema que é de competência da saúde pública. E, nesse sentido, eu gostaria de fazer um esclarecimento. Quando falamos de competência da saúde pública, não falamos de competência ou redução do modelo médico. E Francisca também mencionou, ela é filha de médicos. E não podemos esquecer que dentro desta busca de uma visão inclusiva e ampla deste tema, caímos, às vezes, no risco de negar às pessoas que sofrem um problema de saúde uma atenção médica básica. Portanto, não reduzi-lo à abordagem médica, mas também não excluir o acesso aos sistemas de saúde das pessoas que têm um problema
com complicações médicas tão sérias como este. Então, nesse momento, inconcebível que uma pessoa possa estar em tratamento para um problema de vício, mas que não foi avaliada também com uma perspectiva médica. Então, aí você está violando um direito fundamental da pessoa, porque aquele que consome drogas não apenas consome drogas, mas tem um impacto como consequência. Caso contrário, não faria sentido estar aqui falando de saúde pública se não tivesse um impacto também em órgãos e sistemas do sujeito que deve ser atendido adequadamente como qualquer outro problema e como estabelece a estratégia hemisférica sobre drogas. Igual que hipertensão, diabetes, com o mesmo cuidado. Então, quais são esses danos à saúde que produz o consumo de substâncias? E quando falamos de danos da saúde, estamos sendo reducionistas, não estamos falando da problemática social que tem tanto peso. Mas também gostaria de assinalar que o consumo de substâncias psicotrópicas que de fato causa dano à saúde, parte da justificativa da saúde e fiscalização, proteger esse bem que é a saúde, mas às vezes nós esquecemos os aspectos que estão relacionados com atenção à saúde. Não apenas a questão da dependência. Quando falamos do efeito que tem o consumo de drogas ou o impacto que tem o consumo de drogas sobre a saúde da população, estamos falando de uma série de consequências que causam um impacto e podemos medir em termos de carga de doença, em termos de mortalidade e morbidade e problemas associados com o uso de substâncias. Então, não se limita à dependência, inclui uma série de danos relativos a efeitos tóxicos das substâncias ou consequências que ocorrem durante a intoxicação ou que ocorrem como consequência do uso a longo prazo do uso de substâncias de diferentes órgãos e sistemas e que impacta de forma significativa os sistemas de saúde da região. A carga da doença, portanto, não é apenas, digamos, atribuída ao tema da dependência. Entretanto, encontramos como a maior concentração da carga da doença está localizada naqueles sujeitos consumidores problemáticos e dependentes. Então, devemos aceitar que há várias pessoas que consomem drogas e que ainda não têm um impacto significativo na saúde. É uma pequena porcentagem que tem danos, mas que representa uma carga de doença muito importante, porque mesmo que a prevalência seja menor, entretanto, os danos são produzidos numa etapa muito inicial na vida e consequência a longo prazo, alguma deficiência, alguma morte prematura. Temos também uma série de dificuldades para calcular a carga de doença nessa substância nos países de média e baixa renda. Não temos meios para calcular quanto realmente está impactando isso. Então, os estudos sobre a carga de doença, os estudos sobre as consequências, eles provêm de países com mais alta renda, em que o uso de drogas injetável é o que produz mais problema. E isso nos causa uma pequena distorção. E essa é uma tarefa pendente quando falamos da abordagem de saúde pública, precisamos resolver. A construção de indicadores que permitam reconhecer qual é o impacto que este problema tem nas diferentes manifestações da saúde na população. Temos também uma série de problemas identificados. Um deles é a carga crescente de morbidade. Então, por conta do problema, por conta do aumento da nossa capacidade de registro, o problema é que estamos registrando mais, e aí o problema parece ser ainda maior. Então, está mais clara agora a foto, ainda sem ter uma imagem na qual possamos basar de forma firme as políticas. Entretanto, um elemento que aparece da informação disponível é a grande heterogeneidade quando falamos do consumo de substâncias. Heterogeneidade com relação ao tipo de substância, mas também com relação ao tipo de consequência. Há uma vulnerabilidade
porque se são diferentes populações, diferentes contextos, e aqui temos o elemento do determinante social para a saúde. É um elemento importante porque nem todas as populações reagem da mesma forma, e o que nós observamos, e que é uma afirmação que além disso aparece no relatório das Nações Unidas sobre as drogas, a maior carga da doença está concentrada nos países onde temos a concentração do consumo, porém a proporção de consumo e impacto para a saúde é mais forte, mais desfavorável nos países que têm menos renda, em que as condições socioeconômicas são piores e então apresentam maior vulnerabilidade. Também internamente, a população que sofre mais com relação aos danos à saúde é justamente a população que está sendo afetada por outros elementos, em que o consumo de drogas não é que seja a causa dos problemas, mas se converte em um elemento que soma um elemento de risco a mais para a situação já vulnerável da população. O tema de direitos humanos é fundamental. Já fizemos uma aproximação com relação a essa questão e também faz parte da estratégia da OPAS, como um dos princípios fundamentais. O direito à saúde, provavelmente, junto com o direito à vida, está intimamente relacionado, é um dos direitos mais importantes, porque busca proteger o bem mais precioso do ser humano. Se nós não temos saúde, a nossa capacidade de que sejamos felizes, de alcançar nossas realizações, então isso tudo fica muito comprometido. Então, o princípio fundamental da abordagem da saúde pública com relação ao consumo de substâncias psicoativas é o direito fundamental à saúde, direitos conexos, direito à liberdade, direito à livre escolha, não ser maltratado, não ser discriminado, mas que se relacionam diretamente. Então, sem dúvida, é inconcebível num regime de direito que um problema como este seja atendido como se fosse uma espécie de sistema paralelo com regras diferentes ao que conduz a atenção de outros problemas relacionados com a saúde. Então, falamos de diferentes instituições, falamos de diferentes requisitos para aqueles que devem atender ou não. E com isso, eu não quero desqualificar o trabalho das pessoas que, de boa fé, tentam se aproximar à abordagem desses problemas, mas não é suficiente. Ou seja, ter se recuperado de uma crise, de uma dependência, aí atender efetivamente outra pessoa. Ou seja, ser reabilitado numa comunidade terapêutica não me dá a possibilidade de ser um curador. Eu posso ser um elemento importante no processo de reintegração e provavelmente um trabalho muito importante, mas não podemos restringir a atenção apenas à intervenção de reabilitados, negando outros aspectos do problema que devem ser atendidos também de uma forma mais integral. Às vezes, nós ficamos cômodos, vemos que alguém está atendendo o problema, então dessa maneira evita a grande dificuldade, particularmente os sistemas de saúde. Atenção! Porque, de alguma forma, como avestruz, estamos colocando a cabeça no buraco, pensando que está tudo certo, porque outras pessoas estão cuidando do problema. Então, boas intenções não são suficientes. Eu acho que a questão dessa abordagem com relação às substâncias, a indulgência acabou. É importante, em termos da proteção do direito das pessoas, que a atenção seja a melhor, que possa garantir com que as pessoas usufruam de saúde. Nesse sentido, a abordagem da saúde pública, ela consegue tirar esse tema do contexto individual e tira desse território da culpa. Não é culpa de ninguém. Se uma pessoa adoece, não deve ser castigada porque adoeceu. Já passamos disso com a lepra, com a AIDS, com as doenças mentais, em que a abordagem é como se essa pessoa tivesse algum tipo de responsabilidade, alguma culpa com relação ao que está ocorrendo. E isso em termos práticos, ou seja, negar cobertura de alguns sistemas de saúde, ficam excluídas patologias graves e crônicas e altamente problemáticas como as doenças mentais, e particularmente essas doenças também relacionadas com a conduta, com o comportamento. E, por exemplo, se um sujeito estava alcoolizado no momento de sofrer o acidente, então é negado a cobertura dos danos colaterais sofridos
por algumas companhias de seguro. Isso viola os direitos da pessoa, direito à saúde, e não está justificado de nenhuma maneira. Porque achamos então que a pessoa está assim porque ela quer? Não, a pessoa tem AIDS por isso, porque praticou sexo inseguro. Quem mandou? Então, com o tema das drogas, a mesma coisa, como se isso não fizesse parte do repertório de comportamentos possíveis. Faz parte de um risco, faz parte de uma dinâmica social, faz parte de um elemento no qual o sujeito se vê exposto a uma condição que não necessariamente ele queria adoecer, ele queria se divertir, ele queria resolver os problemas, e aí o resultado é que adoeceu. Então, dessa maneira, tem o direito também de ter a oportunidade de recuperar a sua saúde. Então, essa abordagem de saúde pública precisa ser uma abordagem ampla, desde a promoção, incluindo a intervenção precoce, os programas de redução de danos, integração social, mas também a gestão do sistema de saúde tem um peso importante. Os sistemas de saúde não foram desenvolvidos para atender esse tipo de patologias, e eles se deparam com situações complicadas para dar uma resposta efetiva a estes temas. Então, é necessário, às vezes, alguns ajustes para fornecer uma resposta que seja uma resposta adequada a estes problemas. E isso faz parte dessa abordagem de saúde pública também. E, por outro lado, a abordagem deste tema com critérios epidemiológicos, discriminando populações de alto risco com as suas características particulares, a dinâmica que este processo possui, porque ele vai mudando. Estamos falando de diferentes substâncias, em diferentes contextos, por diferentes pessoas, aí as consequências também são diferentes. E aqueles que trabalham com epidemiologia entendem muito bem sobre isso. Então, devemos aplicar esta abordagem também ao tratamento dessa problemática. Então, essa abordagem de saúde pública dentro da estratégia, aprovada pelos ministros de saúde no Conselho Diretor da OPAS, inclui uma série de temas transversais, como o enfoque de gênero, a sensibilidade étnica, o enfoque de direitos humanos, que eu já fiz referência, a questão de promoção da saúde, e atenção primária à saúde, que são componentes fundamentais. Então, quais são os desafios quando falamos de saúde pública? Porque é bem verdade, já passamos algum tempo reconhecendo que este é um tema inerente à saúde pública. Agora, quais são as implicações com relação a este compromisso? Em primeiro lugar, temos um sério inconveniente, que é a brecha, a lacuna para atender às necessidades. Então, os sistemas de saúde, eles decidem não se comprometer tanto, porque quando perguntam é como se chegar alguém na sua casa e você pergunta, olha, você quer tomar alguma coisa, mas você não tem nada para oferecer, então por que você pergunta? Às vezes os sistemas de saúde não querem fazer pesquisas porque a geladeira está vazia ou a geladeira está comprometida com outras prioridades, porque não é um tema de vontade, é um tema de como tradicionalmente os sistemas de saúde foram organizados, para quais danos de saúde eles foram desenhados. Então, a necessidade de que a Organização Pan-Americana da Saúde entre também como organismo responsável pelo tema de saúde, que tenha uma postura clara com relação a este tema. Estamos falando de momentos, de conjunturas particulares, a revisão da estratégia hemisférica e o lançamento da estratégia da OPAS marca um pouco essa necessidade que, felizmente, vem à tona com essa discussão política no continente, no sentido de que é necessário um equilíbrio e que o elemento nesse momento que resulta mais importante para esse equilíbrio é a incorporação desse olhar de saúde pública como um elemento que sirva de contrapeso para as políticas de controle e regulação. Nunca de substituição das políticas de controle e regulação por políticas de saúde pública, eu diria complemento, assim como propõe a estratégia. E as intervenções baseadas em evidência. De alguma forma, estamos dando um tiro no pé, porque falamos de políticas baseadas em evidência, mas sem contar com a evidência necessária e sem investir o que deve ser investido na produção dessa evidência em termos de pesquisa, que grupos que possam contribuir com elementos baseados na realidade e não no nosso desejo. Aqueles que querem ver o problema como um problema moral, outros como um problema simples. O problema é o que é, com suas diferentes variáveis. Nesse sentido, a estratégia do plano de ação com relação ao consumo de substâncias psicoativas aprovadas pelos Ministérios da Saúde na OPAS é uma estratégia de saúde pública
com esse olhar de 10 anos. Então, considerado como uma estratégia complementar, a estratégia de redução da oferta, que enfatiza os princípios de saúde pública nessa função essencial de saúde pública, em um marco de direitos, um marco de respeito, de proteção aos direitos humanos, particularmente o direito à saúde, com uma carga muito importante da participação comunitária, ou seja, não medicalizamos o problema. A questão da saúde, sem dúvida, é um tema mais amplo, em que o componente médico é um componente adicional, mas, fundamentalmente, a participação comunitária, sem dúvida, é um componente básico e que deve estar estruturado em políticas de intervenção baseadas na evidência, que sirvam de apoio em sistemas nacionais, que compensem a fragmentação. E essa estratégia, então, tem 5 áreas estratégicas. A primeira delas é o desenvolvimento e fortalecimento desse marco político de referência, tanto no âmbito regional como no âmbito dos países, ou seja, para que as políticas nacionais de drogas incluam também esta visão de saúde pública, mas que também dentro das políticas de saúde o tema apareça suficientemente identificado e claramente definindo também as responsabilidades, e por isso trabalhamos com as comissões nacionais de drogas e com os ministérios de saúde. Em segundo lugar, uma ênfase na prevenção universal e naquelas intervenções preventivas baseadas em evidência, ou seja, que sejam comprovadas. A terceira área estratégica é a reorganização dos serviços, enfatizando as intervenções breves e o papel da intervenção primária. O quarto elemento seria a gestão da informação, não apenas com sistemas de informação que devem servir de apoio ao planejamento, à avaliação, mas também como transferir a informação, a tecnologia relacionada com os avanços neste tema. E aqui é importante a relação estabelecida principalmente com a academia, com os centros de pesquisa, nos quais deveriam se somar a este olhar político. É importante que as universidades invistam, abram linhas de pesquisa também que forneçam apoio a este tema, ou seja, fornecer consistência. É importante também no âmbito da neurociência o desenvolvimento da identificação das bases neurofisiológicas, não para reduzir a um tema neurofisiológico, mas é impossível que este tema fosse admitido como um tema de saúde se não tivéssemos essa identidade que o localizasse em algum local, ou seja, o que está afetado quando o sujeito consome droga. Ah, bom. Mas, além disso, a doença existe, não é um fantasma, não é uma fotografia de um problema com diferentes interpretações, não, afeta o sistema nervoso central e que tem consequências sérias do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social. A quinta área estratégica, que aparece no último, mas não menos importante, as parcerias estratégicas, ou seja, a concepção deste tema como um tema de saúde, mas como uma problemática complexa, que não pode ser atendida de forma isolada por nenhum setor, mas que deve ser atendido de forma conjunta, coordenada. É muito importante essa relação entre os diferentes atores, no âmbito nacional e no âmbito regional também. É um grande prazer poder compartilhar o painel com organizações que trabalham nesse mesmo tema na região, como a OEA, como as Nações Unidas, que fazem parte do mesmo sistema e que deveríamos ter então esse olhar. Se não fosse um olhar único, pelo menos um olhar complementar com relação a este tema, e que a mensagem aos países seja uma mensagem clara de construção de sinergia, não de competências entre as organizações, como em algum momento acontecia. Quem era melhor, quem fazia mais, quem mandava. Então, neste momento, está claro que sozinhos não chegamos em lugar nenhum. Acompanhados e trabalhamos continuamente com os países, isso entre as Comissões Nacionais de Drogas no Ministério da Saúde, isso deve ficar muito claro, mas também no âmbito internacional devemos dar o exemplo nesse sentido. A OPAS disponibilizou vários produtos relacionados com este olhar de saúde pública, algumas revisões epidemiológicas, a estratégia, documentos de posição e, recentemente, acabamos de colocar na nossa plataforma
cursos virtuais de acesso livre para os países membros sobre intervenções breves, também alcoolismo, políticos de droga. Minhas considerações finais, para não prolongar muito este tema, algumas conclusões que poderíamos tirar com relação a este tema, que no final das contas é a posição da OPAS com relação a esta visão. Em primeiro lugar, que o consumo de substâncias psicoativas impõe uma pesada carga aos sistemas de saúde dos países da região. Mesmo que não tenhamos, nesse momento, programas definidos para atender, entretanto, sim, estamos atendendo por outras vias, ou seja, nas emergências, problemas crônicos, impacto produzido em outros sistemas de saúde, infecções, etc. Então, sim, está sendo afetado de forma significativa, mas não está sendo abordado de uma forma direta. Em segundo lugar, é urgente reduzir a vulnerabilidade e a tolerância social para o consumo, em termos do que deve orientar o programa de prevenção. Existem intervenções que são úteis, que o investimento feito em tratamentos e em prevenção, sem dúvida, é um investimento e não dinheiro jogado fora. E se quisermos ver de uma abordagem econômica, perceber o retorno desse investimento feito. O que ocorre é que nós não medimos ainda esse retorno no ponto de vista econômico. Também há limitações importantes no sistema de saúde que devem se adequar a dar resposta a essa problemática emergente. É uma parte importante da demanda de serviços de atenção à saúde, também a importância da saúde pública e particularmente o componente de atenção primária na detecção precoce e na intervenção antes de que certos riscos avancem e que façam um elemento de normalização da atenção, ou seja, não se justifica que para uma pessoa receber atenção para um problema de vício tenha que entrar pela porta de trás. Deve entrar por onde entra todo mundo e ser atendido com a mesma qualidade, com o mesmo direito e com os mesmos profissionais que são atendidos os outros. E por outro lado, temos o desafio de melhorar a atenção, e aí todos estão comprometidos. É importante o Estado, por meio do sistema público de saúde, é necessário dar uma resposta e também apoiar as intervenções da sociedade civil e ajudar para que essas intervenções se convertam em intervenções que permitam converter essas boas intenções em resultados concretos, que possam, de fato, ajudar na melhoria das pessoas. Então, não exclusão da sociedade civil, mas incorporá-lo e baseado num trabalho que deve ser um trabalho compartilhado. Obrigado.